Fala, meu querido capivara, tudo bem com você? No vídeo de hoje é um vídeo especial. É um vídeo que nós aqui do canal comemoramos os nossos primeiros 1000 inscritos no canal. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque isso é um reflexo de que vocês gostam de algumas coisas do que eu falo e que eu faço aqui, né? E isso me motiva a continuar fazendo vídeos aqui para vocês. Muito bem, hoje eu vou começar uma série que um pouco diferente do que o pessoal costuma fazer no YouTube, que é de mostrar apenas análise de partidas de grandes mestres. Eu vou mostrar análise de partidas de quem? De nós, capivaras, né? Então, se você tem alguma partida que você quer que eu analise, é só colocar aqui no comentário abaixo. Então coloca no comentário aqui a partida, o link da partida, ou me adicione no chess.com ou no Lichess com o mesmo nome aqui, o Capivareio, e lá você me manda o link da partida que você quer que eu analise, né? E eu, com maior educação e nos limites da minha capacidade de capivara, eu vou analisar a sua partida, né? Então, como primeiro episódio desse tipo de análise, eu vou colocar duas partidas minhas aqui, né? Nada mais justo do que eu mostrar as minhas capivaradas também para vocês, né? Então vamos lá. A primeira partida, ela tem um contexto, tá? Que, aliás, se vocês querem que eu fale um pouco mais desse assunto, coloque aqui no comentário também. O que é o contexto? Eu estava numa fase de tilt. O que é isso, para quem não sabe? É aquela fase maré de azar, sabe? Parece que tudo dá errado, né? E pro teu adversário tudo dá certo. Você fala assim, meu Deus, mas eu jogo isso aqui, ó, o tempo inteiro, todo dia, eu tô ganhando, de repente agora só perco, né? Tem alguma coisa errada, estão usando engine, né? Estão roubando, né? E aí você para e não tá percebendo que, na verdade, o erro é você. Você tá fazendo a coisa errada, né? E isso é muito comum em qualquer tipo de esporte, né? Qualquer tipo de esporte isso acontece. E aqui eu já vi isso acontecer não só no xadrez, né? Os online, então, um monte, né? Praticamente todos os jogos online, o jogador vive isso que eu vou falar para vocês. Então eu estava nessa maré de azar, vamos dizer assim, e foi depois dessa partida que eu identifiquei, eu falei, não, eu tenho que mudar, né? O erro sou eu, né? Não é o meu adversário, não é ele o problema sou eu, estou perdendo por culpa minha. Então, a partida que eu vou mostrar é contra esse jovem da Indonésia, né? Então aí já olha a Indonésia e fala, ele vai usar engine. Vocês vão ver que não é nada disso, tá? Quem errou fui eu, ele jogou o que ele tinha que jogar, né? Tá certo que ele me provocou aqui, mas, né? Enfim. Como é que foi essa partida? Essa partida foi a seguinte, eu comecei jogando o meu famoso E4, né? Adoro jogar o peão do rei, e ele jogou E6. Então aqui eu imaginei já o quê? Uma francesa, né? Joguei o meu D4, como de costume, e ele jogou C6. Aqui eu já tenho clara vantagem de espaço. Segui desenvolvendo com cavalo em C3, até que tudo certo, e ele jogou bispo D6. Bispo D6, para você que não está muito acostumado com a francesa, né? A francesa, em geral, ela sai da seguinte forma, depois de D4 não vem o C6, ele vem o D5 disputando o centro do tabuleiro, né? É uma abertura consagrada, muito jogada, né? Recomendada para muitos tipos de iniciantes, né? Mas não foi o que aconteceu, ele jogou isso aqui. E qual que é o problema desse lance? O D6 impede o D5, né? O bispo D6 impede essa progressão de peão. E aqui é um grave problema, porque esse bispo aqui, ele já é difícil de ser colocado em jogo. Quando você trava o peão aqui, ele praticamente não vai jogar, né? Você tira a casa também original, a casa natural de desenvolvimento do cavalo. Então veja que esse lance aqui é um lance que acaba com a posição, né? Eu só tenho que continuar progredindo para melhorar a minha posição e ganhar espaço. E foi o que eu fiz, né? Depois desse lance eu joguei E5, até que tudo certo. Ele jogou o bispo em C7, ameacei, ele voltou, né? E aí que eu já comecei a fazer um lance que é um pouco esquisito, vamos dizer assim. Mas não é ruim. Eu joguei o cavalo em E4, né? Cavalo E4, eu estou pensando em passar ele para a ala do rei.
Mas para pensar, ó, esse cavalo aqui, mesmo que ele passe para lá, ele não tem muita coisa assim a mais que ele vá fazer nesse momento. Então aqui eu deveria ter seguido um plano que é muito comum nesse tipo de situação aqui, ó, na francesa. Né? Apesar de não ter a estrutura clássica da francesa com D5, eu deveria simplesmente ter passado a minha dama aqui em G4. Né? Dama G4 já seria um lance fortíssimo, né? Batendo no peão aqui de G7, passando, ó, esse bispo já tem uma diagonal inteira, esse outro aqui pode entrar em jogo assim também, né? Fortíssimo lance. Mas eu joguei o meu cavalo em E4, que também não é ruim. E aí ele jogou o cavalo dele em E7. E aqui eu joguei F4, que é um erro. Aqui eu já estou dando chance para ele. Eu deveria ter jogado mais uma vez a minha dama em G4. Olha que lance forte. E aqui, para vocês entenderem, o melhor lance seria rei em F8. Né? Por quê? Porque se ele roca aqui nessa situação, eu estou entrando aqui com o bispo em G5 aqui, ó. E aqui é devastador. Eu tô toda hora jogando o meu cavalo aqui em F6, né? As peças deles estão todas travadas, o cavalo está cravado, a dama não tem o que fazer, né? Posição terrível aqui, terrível mesmo, né? Se ele tenta jogar aqui, por exemplo, um F6 para tentar alguma coisa, eu faço direto o cavalo por aqui, né? E aqui se ele faz o peão por cavalo, eu estou jogando aqui algumas variantes, né? Mas eu jogo em geral aqui, acho que o bispo em G, cheque, né? E aí aqui não tem muito o que fazer, eu estou dando mate aqui, né? Nele, praticamente acabando a partida, né? E se ele jogar esse lance aqui, por exemplo, eu ganho a dama, né? Perde a dama direto. Aliás, eu acho que aqui, depois que captura, eu posso capturar até de peão. Até de peão aqui eu posso fazer, né? Posso fazer a captura até de peão. Então assim, é tanto lance que o rei dele está tão exposto com a minha dama aqui em G4, que não tem muito assim o que fazer aqui, eu tô ganho, né? Nessa posição aqui é claramente a vantagem para as brancas. Mas não foi o que aconteceu, e é por isso que eu quero trazer essa partida para vocês. Porque depois disso, eu joguei o F4, ele jogou o cavalo em F5, esse cavalo F5 ele está bem posicionado. Mas também nada demais, como não tem D5, eu só poderia jogar C3, desenvolver minhas peças, normal, né? Que foi o que eu fiz a princípio. Joguei lá, ele jogou D5. E eu joguei o cavalo G4. G5, cavalo G5, ele jogou H6, voltei o cavalo para a casa que dava, e ele jogou o cavalo D7. Mas veja que a posição dele é ruim. O espaço é todo meu no tabuleiro, os bispos dele não estão fazendo nada, né? Enfim, joguei um G4 aqui e esse lance aqui já deixa igual. E ele jogou esse lance, cavalo H4, né? Caso eu capture aqui, ele captura de dama, né? E aí aqui é um nítido lance de quem está tiltado, de quem está numa maré de azar. Olha o que eu fiz, eu joguei bispo em G2. Ele capturou meu bispo e eu abandonei. Né? Então veja, olha que... Né, um erro assim que é ridículo, mas isso aqui acontece por quê? Porque eu estava numa fase que eu não estava raciocinando direito. Né? Eu tenho certeza que quem já passou por isso pode colocar aqui também, que mais para frente eu vou fazer algum vídeo falando sobre como sair disso. Né? Então assim, fiz aqui o meu processo que eu faço quando eu me identifico numa fase de tilt, que é essa daqui. E depois que passou essa fase, eu vou mostrar hoje uma partida que eu joguei logo em sequência, tá? Depois de algum tempo, né? Quando eu fiz o processo que eu costumo fazer. E aí veio essa outra partida aqui que eu adoro, né? Mais uma vez o meu E4, né? Essa vez eu estou jogando com outro adversário aqui, não é mais o nosso colega ali da Indonésia. E aí ele jogou E5, eu joguei cavalo F3, cavalo em F6, e aí temos uma Petrov. Eu contra Petrov, acho que vocês já viram eu jogando, eu gosto de jogar um gambito, né? Eu jogo o Urusov, na verdade é uma variante desse gambito, né? O gambito inicial ele não tem esse cavalo aqui, ele joga direto o bispo. Mas enfim, né? Cavalo por, eu joguei D4, ele jogou D5, defendendo aqui o centro dele e ameaçando o meu bispo. Eu voltei bispo em B3 e ele jogou E por D4. Até aqui nada de novidade, né? Dama por D4 e ele defendeu o peão aqui com C6, né? Vocês estão vendo a barrinha do lado aqui, a barrinha até gosta da posição das negras aqui,
Mas vamos lá, eu joguei roque, né, e ele jogou cavalo D7, desenvolvendo o cavalo, e eu joguei C4. O C4 tem a ideia de que minar esse centro aqui das negras e aproveitar essa posição do cavalo que não é legal, né? Eu estou a qualquer momento jogando torre aqui e aproveitando essa cravada na coluna E, né? E ele jogou o cavalo de D em F6. Cavalo de D F6 aqui defende o peão de D5, defende o cavalo, parece ser um lance excelente, né? Eu tomo, né? Não pode capturar de dama porque o bispo ainda está guardando essa casa, então ele capturou de peão, né? Se captura de cavalo também, aqui está caindo esse cavalo do lado, então única capturou de peão. Capturou de peão, eu fiz torre 1 e aqui, né? Aqui eu já acendi o pavio, né? Acendi o pavio, eu quero sacrificar aqui, se deixar eu sacrifico, né? Essa é a minha ideia desse lance. E aí ele jogou aqui, ó, bispo em C5, olha a barrinha como que gostou desse lance. Mas é capivara, né? Eu já tinha acendido aqui, estava pronto para sacrificar. Então quando ele jogou o bispo aqui, eu nem vi que o bispo estava no ar, era só capturar o bispo, ó. Minha partida ia ser muito mais fácil, né? Porque como o cavalo está cravado aqui, ó, né? O cavalo está cravado, ele jogou esse bispo no ar, eu podia simplesmente ter capturado ele aqui, né? E ganhava uma peça. Mas, né, capivara é capivara, não fez isso, né? Joguei torre por aqui, olha que lance bonito, a barrinha adorou, já fiquei pior. E aqui, né, aqui é o seguinte, se ele captura aqui, aí eu capturo lá, né? Ou eu não tomo mate de corredor porque o bispo defende, né? Então, para deixar melhor, vamos lá, se ele captura aqui, o rei dele fica no centro, né? Se ele faz esse lance, eu poderia fazer aqui por, né? E aproveitar o rei no centro dele. Não está muito claro como que isso ia acontecer, mas era esse o lance, né? Porque aqui ele está capturando aqui, e aí eu já nem sei mais se esse meu lance foi bom, né? Mas tem jogo ainda, né? Tem jogo, eu tenho o bispo aqui, eu vou passar minhas peças, né? Tem jogo, aqui tem jogo ainda. Mas não foi o que aconteceu, né? Aqui, depois de torre por, ele fez cavalo por E4 e eu fiz dama por G7, né? Dama por G7, ameacei a torre, ele capturou primeiro aqui bispo por F2, eu fiz rei em F1 e ele fez torre F8, né? Defendeu a torre e eu joguei aqui o cavalo em C3. Cavalo C3 é um lance que visa desproteger o bispo que está sendo defendido aqui em F2, né? E, enfim, ele capturou, porque ele está com peça material a mais, né? Eu capturei de volta. Não capturei de dama, porque aqui, a hora que eu capturo, eu abro essa diagonal para o meu bispo, né? Se caso eu precise jogar por ela, eu uso ela aqui, né? Vendo isso, ele jogou bispo em C5, né? Então ele tampou essa diagonal do meu bispo. Mas não tem problema, vai em G5 mesmo, né? Bispo G5, ameacei a dama do meu adversário. Aqui, se ele joga esse bispo, eu estou cravando aqui o bispo dele e a posição fica terrível, né? Fica terrível para o lado dele. Então ele não jogou esse lance. Ele jogou dama em D6. E aqui eu segui com bispo A4 cheque, que é um lance forte, muito forte nessa posição. Veja que a barrinha aqui já está adorando. E aí ele fez bispo D7, até porque não tem muito mais casa, né? Veja que esse bispo aqui, ele cortou o rei não consegue vir aqui porque a torre tampa, e aqui depois de cheque, esse rei não tem para onde ir, tem que colocar alguma peça na frente, né? Então tem a dama que dá para pôr e o bispo. Então ele escolheu o bispo, jogou bispo D7, e eu fiz torre 1 cheque. E agora vai ter que cobrir com alguma coisa. Então veja, o bispo está cravado, o rei não tem para onde ir, só sobrou a dama, né? Então, dama E6. Torre por E6, peão por E6 e aqui mate, né? Mate eu posso escolher até a forma que eu quero dar esse mate. Eu posso capturar de dama ou posso capturar de bispo, que foi o que eu fiz, né? Então veja a diferença. Por mais que eu cometi as minhas capivaradas no meio da partida, porque é comum, capivara faz isso mesmo, no final a gente vê que ainda achei uma combinação ali que dava para ganhar, né? Então aqui a gente vê uma partida completamente diferente da outra que eu joguei, né? E é o mesmo jogador. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui embaixo partidas de vocês, ou me mandem no chess.com ou no Lichess, que eu vou colocar aqui e nós vamos aprender um pouco mais com cada capivara que é desse canal. Um abraço a todos e boa capivarada!